Mas, Deise, e o que tem a ver a espiritualidade? Né? O que tem a ver com tudo isso? Quando você fala de espiritualidade, a gente às vezes confunde espiritualidade e religião. É ou não é? Aí a gente confunde religião católica, espírita, budista, evangélica, de várias maneiras. Não. Religião tem a ver com religar-se. Religar, e eu diria que é um religar agora consigo mesmo. Não religar com algo externo. Porque normalmente é isso que nós fazemos. É um religar por fora, não um religar para dentro. E como a gente pensa nesses conceitos, para quem não conhece da constelação, eu vou explicar, a gente olha para o conceito da espiritualidade a partir de uma consciência mais rasa, que seria a consciência pessoal, a gente olha a partir do sim ou não, deve ou não deve, isso é espiritual, isso não é espiritual. Essa consciência é extremamente limitante. Mas aí a gente pode olhar para a espiritualidade, pensando na constelação, a partir de uma consciência sistêmica ou coletiva. O que seria? O que deve ser feito e o que não deve ser feito, que é o que a religião traz pra gente. Não é? O católico é dessa maneira, o espírita é dessa forma, o evangélico é dessa maneira. Então, todas essas formas de ver é a partir de uma consciência também limitante, porque ele exclui. Se eu sou evangélico, eu não sou católico. Então, esse não se corresponde com esse. Então, é uma consciência que a gente também fala de uma consciência que também limita, que exclui. Isso é a consciência de grupo. A espiritualidade que eu quero falar hoje com você é uma consciência a partir de uma espiritualidade que eu chamo da consciência, Hellinger chama de uma consciência espiritual. Isso. Na consciência espiritual acontece exatamente isso. É um lugar, de expansão. É um lugar que tudo cabe, que tudo é possível. Porque quando a gente olha para a espiritualidade a partir da consciência de grupo, se eu sou evangélico, se eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou excluindo. E sabe como é que a gente faz isso? Muitas vezes eu ouço a pergunta: Deise, qual é a sua religião? É como se a pessoa quisesse me categorizar em um determinado lugar. Eu sempre digo que minha visão é espiritualista. Por que espiritualista? Porque cabe tudo. É uma visão abrangente, aonde cabe. E essa é a visão da espiritualidade a partir da consciência espiritual, onde tudo é possível. Eu quero contar para vocês de um filme, talvez eu dê um spoiler, né, assim que fala, o filme A Cabana. Nesse filme, eu vou contar um pedacinho, é um homem que sua filha morreu. Ela foi abusada, estuprada e foi morta. E esse homem se encontra com Deus, que nesse caso é uma mulher, muito interessante esse Deus. E lá ele questiona a Deus, fala assim: por que você não mata? Esse cara foi tão ruim, né, com a minha filha. E aí Deus, olha que fantástico, mostra para ele cena dos 2 filhos dele que ainda estão vivos, fazendo coisas inadequadas. Aí Deus pergunta: então, qual dos seus 2 filhos eu tenho que matar? Aí ele fala: não, por favor, nenhum deles. Me leva, mas não leva eles. Aí Deus fala para ele: é assim que eu sinto. Todos os meus filhos são amados. Então, eu, que teoricamente sou honesta, sou tão amada por esse Deus ou por essa força maior quanto alguém que é desonesto. Eu que nunca matei, ou você que nunca matou, é tão amado quanto um assassino. Esse é um olhar espiritual a partir dessa consciência mais ampla. E o que nos retrai? Essas consciências
pessoal, do certo e do errado, e dessa consciência de dogmas de que para você pertencer, você precisa estar em determinado lugar. É interessante isso, né? E é disso que eu gosto. É disso que eu gosto do aspecto de compreender a constelação a partir de uma perspectiva mais ampla. E por isso é a constelação para a vida. Não se esquece, vai lá e faz a sua inscrição para a aula gratuita de quinta-feira. Então, na parte da consciência, essa consciência espiritual, que será? Qual Deus, então, a gente está normalmente procurando, hein? Vou contar uma coisa que é uma chave. Qual que é a chave? A gente está buscando Deus Pai, não é assim? E esse Deus Pai, aí a gente imagina um velho barbudo lá na porta que diz: Deise, você está errada. João, você está certo. Esse Deus não existe. Esse Deus, essa pessoa, se você tem esse Deus na sua memória, na sua mente, eu vou te dar uma dica sistêmica que você nem vai precisar pagar por essa dica. E olha que minha hora não é barata, hein? Qual que é a dica que eu quero te dizer? Faça uma constelação para o seu Pai terreno. Quem busca demais esse Pai eterno, essa religiosidade de uma maneira tão necessita do seu pai biológico, necessita tomar o pai. Porque enquanto eu não tomo o pai, eu busco ele nesse além. E muitas vezes também busco nas drogas, que eu vou para esse lugar, né? Aonde eu me desconecto da terra. Então, pai terreno, ele é necessário para que a gente tenha uma religiosidade mais adulta e menos fanática. Por quê? Se você fica ligado nesse Deus que vai te dar todas as respostas, que lugar que você fica? Infantil, como uma criança. E o Deus que a gente está falando, dessa força, que eu vou parar até de falar o nome Deus, para sair desse conceito tão da consciência pessoal, mas desse conceito mais amplo, essa força, ela está em tudo. E, fantasticamente, você sabe aonde ela está? Dentro de nós. Ela não está fora. E isso é o mais legal do aspecto da constelação. Porque o poder não está lá, não está aí, está aqui. É aqui que está o meu sagrado. O Hellinger, ele fala um negócio fantástico. O Hellinger é padre, era, né? Porque ele faleceu ano passado, não sei se vocês sabem. Hellinger é a pessoa que compilou as questões da constelação. Na sua vivência, ele foi padre e depois ele saiu de ser padre, foi ser só terapeuta. Mas ele fala, ele tem um livro, eu até deixei o livro aqui que eu vou ler um pedacinho para vocês. Esse livro aqui, ó. A Igreja e Seus Deuses. É um livro bem interessante para quem quer entender um pouco mais dessa questão da espiritualidade. E também na autobiografia dele tem algumas coisas que ele fala de forma fantástica do olhar dele sobre a religião, dele como padre. Mas é importante também não colocar Hellinger como Deus, tá? Hellinger é só um homem que fez uma grande contribuição para todos nós. Como eu só sou uma mulher. E como você é só uma pessoa, seja homem ou mulher, todos humanos e todos falíveis de dificuldades. Então, voltando a Hellinger, padre, ele fala muito desse lugar, profano e sagrado, né? Às vezes a gente fala o sagrado feminino como se o masculino fosse profano. Não, existem os dois sagrados, né? Os dois são importantes. O corpo e a alma, onde a gente localiza a alma como o sagrado e o corpo como profano. Você já viu quando às vezes a gente se conecta tanto com isso além, fora da gente, como a gente às vezes não se alimenta o suficiente, não cuida do corpo, não cuida do sexo, não cuida do dinheiro, porque todas essas energias são energias da Terra. Mas a religião, a espiritualidade é conectar a alma e o corpo. Porque senão, se a gente não faz isso, a gente dissocia.
E quando a gente dissocia, muitas vezes, a gente vai para as psicoses, entende? Ou a gente pode dissociar e ir para a doença crônica, porque a gente precisa voltar para o corpo físico. E o Hellinger fala que é necessário a gente renunciar às velhas ideias que a gente tem. Essas velhas ideias que a gente tem de nós mesmos e que nós temos, inclusive, sobre esse Deus. E ele faz um questionamento que eu acho muito bonito, que ele fala assim, em torno de qual Deus orbitamos, né? Tá aqui e ficamos orbitando. Você já percebeu que a gente fica querendo achar um mentor? Alguém muito que vai nos dizer qual o caminho. Se você está procurando uma mentora, alguém para te dizer como sua vida vai ser perfeita, absoluta, essa pessoa não sou eu. Eu sou uma mulher que viveu muitas experiências, muitas questões nas áreas tanto de profissional como nas áreas afetivas, e eu tenho muito que contribuir. Mas nesse lugar de humana como você. Esse lugar de aqui e o outro embaixo, esse lugar é um lugar que te coloca infantil. E é um lugar que a gente olha para esse Deus aqui. E Deus não está lá, Deus está aqui. Então, em torno de quem você está girando? Será que não está na hora de girar um pouco ao redor de você mesmo, das suas necessidades, e encontrar Deus e sua espiritualidade dentro de você? Será que isso não chegou o momento de você encontrar o seu centro vazio? Aí você fala assim, Deise, que negócio é esse do centro vazio? Eu vou explicar como encontrar e já vou chamar a Manu, viu, Manu? Espera só mais um minutinho, que a prosa adiantou aqui, mas já estou te chamando. Hellinger fala nesse livro assim, ó. Quando encontramos o nosso centro vazio, cessam as nossas imagens de Deus, cessam nossos medos e com eles nossas imagens de culpa e castigo. Cessam também as representações de um céu e de um inferno. E cessam, sobretudo, a nossa arrogância como se fôssemos melhores do que o outro. Uau! Então, qual é a solução da nossa vida? Centro vazio. E como é encontrar o nosso centro vazio? Eu vou dar para você aqui 4 caminhos. Um caminho é o autoconhecimento, que podem ser os seus processos terapêuticos, que eu diria que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase não é minha, de Sócrates. E aí eu posso te sugerir mais uma vez a constelação para a vida. E lembre-se que quinta-feira tem aula gratuita sobre a relação afetiva. Se você ainda não fez sua inscrição, aproveita aí para você não se esquecer. Vai no meu site, deiscarvalhopsi.com.br, ou no link aí no Instagram. Aí, o autoconhecimento, a constelação para a vida é uma oportunidade, você pode encontrar outras, mas quando a gente fala de oportunidade, tem um cara que eu adoro, Cronos e Kairos, que é os deuses do tempo. Cronos é esse tempo cronológico, Kairos é o deus da oportunidade. Talvez agora seja a sua oportunidade. Uma outra questão que a gente pode fazer para encontrar esse centro vazio é a meditação. É um recurso fantástico e a Manu vai nos dar a dica da vida iluminada, dicas preciosas. Eu conheço o trabalho dela e sei o tanto que é bom. Tem uma outra dica que eu gosto de dar, mas isso a gente precisa ter aprendido, que é ouvir o Canal do Mundo. Você já ouviu falar desse negócio de Canal do Mundo? Canal do Mundo é assim. É quando eu aprendo a ouvir a leitura do que o mundo está querendo me dizer. Quem fala muito dele é um autor chamado Arnold Mendel. Mas eu quero saber de você um exercício que eu adoro, que é ouvir o seu coração. Então, antes de chamar a Manu, respira um pouquinho e me conta, se seu coração tocasse uma música nesse momento, que música ele estaria tocando? Ele estaria tocando rock, um sertanejo universitário, como diz minha filha. Ele estaria tocando um samba, um pagode. Que música? Porque ouvir o nosso coração é também o poder ouvir a nós mesmos, a nossa espiritualidade. E aí eu vou compartilhar com vocês uma historinha que eu adoro. Há muito tempo, eu já contei isso para muita gente, eu contei isso na Constelação para a Vida ano passado.
as pessoas ficavam me solicitando cursos online. E toda vez que eu pensava, aí eu ia ouvir meu coração. Sabe que música meu coração tocava? Ai, tem gente falando assim, música baiana, essa é boa também, eu adoro. Meu coração tocava aquela música do 007, sabe assim, ó. Tananã, tananã, tananã. Aquilo me acelerava, me dava uma ansiedade. A Manu bem sabe disso, que a gente já conversou disso várias vezes. Então, ó, tananã. E aí eu recuava. Por quê? Porque no meu centro vazio ele ainda não estava aberto para isso. Aí você fala, desde o que mudou? Eu comecei a montar esse trabalho, tanto constelação online para profissionais, como constelação para a vida. E sabe qual música meu coração tocou? Foi exatamente isso, eu cantava essa música. Tô de bem com a vida, tô de vento em polpa, tô assim com o mundo. Então, ótimo, tem gente dizendo clássica. Então, quando você quiser saber uma resposta para algo, senta, respira e veja que música seu coração está tocando. E agora eu vou chamar a minha querida, a Emanuele. A Emanuele é essa pessoa que está sempre conectada de uma maneira aterrada na espiritualidade. Que Oi, música seu Deise, tudo coração está bem? tocando, Manu? Eu tava te ouvindo aqui e comecei a rir, porque eu lembro exatamente desse período aí. Eu falava, mas Deise, por que você não vai fazer esses cursos online? Você fala tão bem, você coloca as coisas tão de uma forma Ai, caiu. Opa. online. Aham, Deixa eu tirar aqui que meu celular tá carregando, por isso que cortou aí. Aí. E aham. aí eu estava aqui lembrando disso, e quando eu vejo assim, as pessoas seguindo esse fluxo, porque hoje em dia é um grande canal e ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho também, né, Deise? Com certeza, Manu. Você já é uma veterana nesse lugar. A Manu me ensinou, gente, eu preciso contar isso. Ela me ensinou a usar Instagram, porque nem isso eu sabia direito, porque meu coração literalmente acelerava, né? Então, Assim, eu já que fui a gente está professora, falando. Pode eu fui falar. professora dela de constelação e ela foi minha professora de internet. Então, estamos aqui também numa relação de aluno-professor dos dois lados, né? E assim, eu acho que para a gente começar, né, eu quero fazer um pedido aqui para quem está assistindo a gente. Primeira coisa, já que a gente está nesse meio digital, é clicar no aviãozinho aqui embaixo. Eu estava ouvindo você falar, então clica no aviãozinho aqui embaixo, Adoro ela, viu como ela tá? me ensina? Clica no Para aviãozinho e espalhar para as compartilha. pessoas assistirem essa live, gente. Isso aqui é um conteúdo útil. Consciência espiritual é isso. Compartilhe coisas boas, por favor. Então, aperta aí no botãozinho, nesse aviãozinho, compartilhe, chama as pessoas que você gosta. E o melhor, esse coraçãozinho aí, ó, que quando eles aparecem, faz com que o Instagram entenda que essa live é relevante. Então, ele distribui para mais pessoas. Então, lembrem-se de ser generosos com a gente que está aqui também. Ok, pessoas queridas? Viu, Viu Dei? como ela me ensina bastante? Obrigada, mestra da internet. Isso mesmo. Então, Mestra coraçãozinhos nada. para nós, para que seja cada vez mais relevante. Porque você está dizendo uma coisa, Manu, que é muito legal quando a gente trata desse aspecto da constelação e da espiritualidade, que é a troca. Nós Isso. estamos aqui num processo que estamos dando aquilo que temos de melhor, você e eu. Então, nós estamos pedindo assim, ó, o que você pode dar para a gente? Corações e compartilhar aviãozinho. Compartilhamento. Adorei, Pronto, só isso. adorei, adorei, Manu, Agora a gente adorei. pode falar da espiritualidade, né, Daisy? E o seu convite, assim, foi a primeira, acho que é a primeira vez que eu tô falando dentro de um contexto da constelação sobre a espiritualidade, porque eu tô sempre falando sem muitos rótulos, assim, né, sobre a consciência, sobre a meditação. E toda vez que assim que você fez o convite para falar sobre espiritualidade, eu fiquei pensando como tudo isso começou na minha vida, para poder passar isso para as pessoas. E tudo começou com a observação. Quando eu comecei Uhum. a observar, a perceber essas simbologias aí que você estava mais cedo falando, né? Dessa leitura que às vezes vem os sinais, vem as coisas, situações acontecem e às vezes simplesmente a gente está distraído e não percebe que existe um algo por trás.
né? E a isso. nossa espiritualidade está muito conectada com isso. Então, eu preciso, quando você coloca a meditação como um canal de reconexão, para Sim, mim, o primeiro passo é a observação. E aí eu sim, tenho falado muito sobre isso lá dentro do meu canal do Vida Iluminada, que para meditar eu preciso entender que dentro de mim, vão ter vários elementos, né, que vão, às vezes, gerar ruído nessa conexão. E aí a gente passa por essa consciência que você disse, a consciência pessoal, a consciência do sistema. E aí, se a gente não está observando, tendo essa abertura desse canal, fica um pouco mais difícil. Não é sim. impossível, né? Não é uma coisa que acontece assim rapidamente, porque a gente tem essas camadas a serem superadas, para depois que essa força, essa energia, essa consciência possa instalar dentro de uma forma muito natural, porque a consciência espiritual é uma condição humana. E chega um momento da Sim, nossa história, a história humana, desenvolvimento mesmo da história nossa como humanidade. Lá atrás, a gente fragmentou isso, a gente cortou esse vínculo. E aí a gente ficou nesse que nos disseram cadê? que era ruim. E aí cadê? Tá faltando algo. Que algo que é esse? Onde que eu encontro? E aí a gente começa a perceber que eu falei ontem, a Constela vai para a live sem medo, porque a constelação é vida, porque ela conecta a gente de volta. E aí faz Sim. a gente olhar para essa consciência individual, né? A gente consegue jogar luz nessa consciência espiritual, a gente consegue jogar luz nessa consciência sistêmica coletiva e a gente consegue de fato entender que a consciência espiritual ela atravessa tudo isso que está acontecendo. É como se fosse aquela coisa do tomate, né? Que tem as sementinhas e tem aquela outra substância que envolve as sementes e que a gente começa a sentir, a gente começa a perceber, porque ela engloba tudo. Ela faz com que tudo se torne parte, simplesmente faça parte de tudo. E Então, aí você está falando um conceito, Manu, que é muito interessante quando a gente faz esse paralelo com a constelação, que é o conceito de julgamento, né? Quando a gente consegue, porque na consciência pessoal ou na consciência coletiva, a gente julga e exclui. uhum, Na partir do momento que eu vou fazendo essa transição, e que não é fácil, eu diria que é muito difícil fazer sozinho. Quem já veio fazer sozinho é porque já veio pronto, então não precisa de um trabalho. Eu precisei. E olha que em vários momentos eu me vejo na consciência pessoal e na consciência sistêmica. Mas para ter essa consciência de que tudo pode, eu preciso estar conectado. Por isso que eu brinco do coração. Ontem nós tivemos uma reunião aqui que eu percebia meu coração fazendo assim. Falei, começou de novo, James Bond, né? Aí eu tenho que aprender a voltar para aquele lugar. A Eneide escreveu assim: estar presente. Isso. uhum, Aprender, né? Que é um recurso que a gente usa dentro do nosso trabalho, de estar presente no aqui e no agora. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu acho que esse trabalho que você faz com as pessoas de entender que o Deus não está lá, né? Que o Deus está aqui. E muitas vezes eu brinco que está aqui e ele veio através daqui, que é os nossos pais, que trouxe a vida de mundo. Eles não trouxeram as vidas, eles foram instrumento para chegar à vida além de outro lugar. Aí aqui pode expandir. Aí pode achar algo muito maior. E essa é uma característica dessa consciência espiritual, estar em paz. Estar em paz quer dizer, não é aquela paz que deixa a gente paradinho, quietinho, mas é aquela questão de sentir harmonia. Estou em estado de harmonia. É como se fosse, você falou muito da música, né? Qual música está tocando dentro de mim agora? Existe uma harmonia, todas as notas fazem parte. A melodia conduz, né? Aquele maestro está ali pontuando cada instrumento, o momento de cada um entrar para se tornar harmônico. Então, a partir do momento E que eu harmonia começo. significa ordem. Pegando Exato. outro conceito dentro da constelação. O que é Exatamente. ordem? Né?
Nós temos o pertencimento, que é todos pertencem. A partir de uma consciência espiritual, a gente não julga. Então, tem o lugar do católico, do espírita, ou de ateu, que seja. Tem o lugar de todos. Tem o lugar do nosso pai, porque essa busca exacerbada, como eu falei, é uma busca gigantesca do pai, mas a harmonia é ordem. Tenta tocar uma música sem uma ordem. Né? Eu tive um professor, o Matias Vargas, que eu já te contei dele várias vezes. O Matias é matemático. E ele falava disso, da ordem na música, porque a gente colocava... O que a gente faz a partir da consciência sistêmica? Isso é isso, isso é isso. Aí ele falava assim, não, matemática está na música. Olha para uma música, e você trouxe isso, me fez lembrar dele. Olha para uma música sem matemática, sem métrica. Ela vai ficar... e vai ficar desconfortável. Então, para a vida, nós precisamos disso, dessa harmonia, dessa ordem, que é o conceito. Olha que legal, falamos do equilíbrio dos coraçõezinhos. Cadê os corações, gente? Eu gostei do negócio do coração, né? Vamos lá nos coraçõezinhos. Estamos falando... Olha lá, o pessoal respondeu, adorei. Estamos falando agora disso, da harmonia dessa ordem, né? E do pertencimento, do lugar que damos para cada um, sabe? Assim, para cada pessoa. E de nosso pai, o Deus, a espiritualidade, eu, meu corpo, tudo tem um lugar e tudo pertence. E essa é uma chave importante, né, Deise? Não tem como eu ter essa conexão espiritual. Isso eu aprendi muito numa das constelações que eu fiz durante o curso, que para mim foi uma das constelações que mais me marcou esse tempo todo. Então, vira e mexe, eu recordo desse momento. Foi que a Maria Justina, acho que é isso, né? Ela disse assim, olha, ela disse para mim isso, não tem como você acessar a espiritualidade que você acha que quer acessar e tem, se você não olhar para os seus pais, se você não incluir seu pai e sua mãe. Então, essa foi uma das chaves, talvez, mais importantes da minha vida com as constelações, de que espiritualidade, essa consciência maior da espiritualidade, que é isso que a gente está trazendo aqui, porque a espiritualidade, o termo propriamente dito, ele é banalizado, ele é muito confundido, então a gente precisa ter clareza da espiritualidade que a gente está falando. Então, dentro das constelações, dentro dessa consciência de religar com a vida, eu preciso olhar, eu preciso passar por esse processo de olhar para os meus pais, senão vai ficar faltando algo. Você vai continuar sentindo que está desconectado, que vai continuar buscando, vai continuar nesse sentimento de busca. E aí essa harmonia que a gente está falando aqui, gente, não chega. Ponto. Isso é assim que acontece. Fato não tem como negar. Aceite porque é assim. Exato. Aceito e pronto. É isso, ponto, né? Pronto, é isso. Exata. Eu acho isso que você está falando, Manu, eu acho tão bonito. Porque eu vejo claramente, né, no processo com os alunos, como você foi, dessa transformação e dessa tomada de consciência, né? É por isso que no início da live você deve ter ouvido eu falar, assim, estou fazendo uma constelação para a vida, para ver outras pessoas que não necessariamente querem virar consteladoras como você, possam acessar, possam isso, fazer um movimento de tomar, e é tomar aquele pai. Porque é fácil tomar um pai assim, ó, que não é alcoólatra, que não abusou, que trabalha, que esteve lá bonitinho com a nossa mãe, que não traiu, né? O que é o difícil? Tomar o pai que trai, que é alcoólatra, que abusa, que foi embora, que eu não conheci. Esse é difícil. E aí é difícil tomar a nossa espiritualidade, tomar, se conectar com tudo isso. E como a gente pode fazer, Manu, em relação a essa coisa do estar com você, como se você pudesse dar para a gente uma dica, né? Que você falou, olha, precisa se conhecer, né? Eu falei do Ouvir o Canal do Mundo, que você também gostou. É um cara que eu gosto muito, é o Arnold Mendel, que é um trabalho de Process Work. Eu falei de Ouvir o Coração, mas tem esse processo da meditação. E muitas vezes a gente acha que meditar é tão difícil, né? É tão
Coisa simples, aqui, Daisy, coisa simples a gente faz ser difícil. Uhum. A gente gosta de coisas complexas, né? Coisas básicas, a gente gosta de ficar criando várias coisas. Mas eu acredito, sinceramente, que a meditação é a base para a gente começar, assim, dar os primeiros passos, para começar a construir um aspecto que eu estou chamando de consciência plena, vamos dizer assim, né? Para ficar Sim. mais fácil de entender. Então, eu preciso, o primeiro passo, basicamente, sentar e me observar. Me observar no sentido de que eu não preciso me julgar, eu não preciso me autocriticar, eu não preciso fazer nada comigo, eu não preciso engajar em pensamentos, em crenças que vão surgir. Eu preciso só fazer isso, sentar e observar. Eu tenho que observar quais são os impulsos reativos que geralmente eu tenho e que geralmente não são tão benéficos assim. Eu E tenho que aí, sentar e me observar. isso parece simples, né? É igual quando uma pessoa está num Ok, ó, processo. teoricamente é simples, é É só isso. simples, isso. Mas sabe o que que é isso, Manu? Nos mostra o tanto que nós, sociedade, estamos desconectados de nós mesmos. Porque quando eu brinco, eu conto da música do coração, e eu falo isso, porque eu falei isso para todos os alunos, você é uma pessoa que ouviu muito isso, de meu coração está tocando James Bond. Mas Daisy está ali, eu falei, não vou, tá sentadinha aqui. Eu É ficava bem sem entender isso. né? É, exato. Então, assim, não vou, na hora que meu coração ficar feliz com esse mundo, que eu entender que eu vou ter também isso e vai ser bom para mim e bom para o outro, é possível dar o passo. Porque, e esse é uma coisa que na constelação a gente faz muito, né? Às vezes o representante ou alguém que quer constelar, ele chega cheio de intenção, né? Ah, eu quero isso. Agora, então, que a constelação, muita gente está entendendo, as pessoas chegam assim. Eu quero constelar minha mãe, meu pai, eu fiz um movimento interrompido. Eu falei, nossa, nem precisa fazer o trabalho. Mas o que você está dizendo que é simples, que é o grande desafio. Como é se E auto-observar? então, é uma observação, até eu estava explicando isso ontem numa aula que eu dei lá nos desafios que eu estou fazendo de 21 dias. É uma observação à distância. Então, imagine que aqui eu tenho todos os meus pensamentos, julgamentos, eu tenho lembranças que acontecem na minha vida e de vez em quando a mente joga isso para a tela mental e eu fico naquela ruminação, ruminação. Então, é observar e entender que você é maior que isso tudo que aconteceu, que isso tudo que está passando na sua cabeça. Então, eu pego o foco da minha consciência, que sou eu, no sentido, nesse lugar da observação, então eu tiro a minha consciência que está grudada com tudo isso, a minha Uhum. consciência que está, digamos assim, emaranhada com tudo isso, dentro de uma perspectiva, de uma linguagem da constelação, para ficar mais claro, como se eu tivesse totalmente misturada com os meus pensamentos, com os meus julgamentos, com as minhas memórias, com essa voz interior que fica ditando ordens, né? Então eu tenho tudo isso acontecendo. Isso para? Não para e não vai parar nunca. Agora, existem estratégias que eu posso adotar para criar um distanciamento. Então, na meditação, o que a gente faz internamente falando? Eu me desidentifico desse julgamento, me desidentifico dessas lembranças para observar. E aí eu observo, jogo luz em todas aquelas coisas que estão acontecendo. E essa consciência, ela é talvez a parte em nós mais poderosa que a gente tem, porque ela detém um poder que é o poder da cocriação. Então, quando eu pego o poder da minha consciência e dou para tudo isso, isso cresce. E cresce Uhum. muito rápido e muito forte. E aí começa a Uhum. vir várias doenças, várias questões que parece que eu não, eu sou tudo aquilo, eu me identifico tanto com aquilo que eu começo a acreditar que eu sou aquilo. E na verdade eu não sou isso, eu sou algo que é maior, que é essa consciência, né, que precisa ser fortalecida, e ela se fortalece a partir desse treino que a gente chama hoje em dia está recebendo o nome de mindfulness, né, de atenção plena, porque esse poder que a consciência tem é a atenção.
Então, quanto mais eu dou atenção para isso tudo que está rolando aqui no meu background da minha mente, não vai parar de rodar nunca. Eu é que preciso começar a perceber quem é que vai dominar, que vai comandar, que vai estabelecer, olha, ok, estou te vendo, está existindo, mas como é que eu vou alimentar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Então, Exato. é uma observação que é o primeiro passo da meditação, que eu preciso entender que é, para que serve a meditação? Para acordar a mente. A constelação isso faz isso perfeitamente. Sim, Ela sim. acorda a consciência. Olha, estava escuro esse quarto. Vamos acender a luz? Acendi. Tô Isso. vendo. Acendi. Agora observa isso. Quais são os impulsos que tá vindo no seu corpo? O que você está percebendo? Observa. Aí, se você observa com muita proximidade, o que acontece? A gente que já fez constelação, a gente sabe. Tem distâncias que eu não dou conta de suportar. Tem Sim, distância que é muito para mim. Às vezes eu estou muito perto, eu vou começar a sentir coisas. Aí eu tenho que começar a compreender a que distância eu olho para isso que está vindo na minha mente. Para começar a qual partir. distância eu preciso dar, né? É, Exatamente. porque às vezes, quando você está falando isso, é bem legal isso que você está dizendo. Às vezes a gente tem uma fantasia de que eu tenho que ter uma relação, vamos pensar, com os nossos pais, grudadinho. Porque é meu pai. Simbiótica. Não, né? Isso. Ou até mesmo você teve uma relação com seu pai que foi traumática, ou com a sua mãe, e que foi algo onde a gente também aprende a dar distância no aspecto de tomar aquilo que foi e renunciar. Era Uhum. essa a palavra. A gente precisa, nós, para olhar essa questão da espiritualidade, nós precisamos também renunciar a essa ideia ou essa fantasia que temos dos nossos pais. Uhum. Porque enquanto a gente não renuncia a isso, a gente vai co-criando, como você disse, várias telas mentais do tipo. É assim, ó. Eu devia ter feito inglês, e são falas, né? Eu devia ter feito inglês e minha mãe não fez. Não me mandou fazer. Aí essa pessoa que já tem 30 anos, ao invés de pensar o que eu posso fazer agora, ela fica ali, remoendo. Aí aquilo que era de um tamanhozinho assim, que foi ponto, é verdade. Os alunos gostam de dizer, eu brinco que hashtag é verdade, né? É verdade, né? Desde hashtag é verdade. É verdade. Aqui foi isso que aconteceu. Não foi desse tamanho. Ok, o que eu posso fazer agora para mim? Isso. E aí, tá vendo? Você está explicando os processos pela visão da constelação, né? E dentro das práticas meditativas, esse é o quarto passo, que é você Uhum. começar, tá bom, tô vendo, não vou te alimentar, porque você não está sendo benéfica para mim, eu vou fazer assim. Então, quando eu Sim. distancio, dentro das práticas de mindfulness, a gente fala que a gente ganha tempo e poder de decisão, porque tô com a consciência acordada, tomei consciência das coisas que eu precisava através da minha observação, criei distância, agora o que eu faço? Age, faz alguma coisa, escolhe Exato. qual é a atitude que você quer ter. Mas para eu fazer isso, eu preciso muito, tá num aspecto que eu gosto muito e já mostrei muitas vezes. Então, eu vou pôr aqui o meu quadro, deixa eu ver se é possível. Aqui é possível. O que eu faço? Se eu estou na criança, eu vou Uhum. buscar um Deus, não é? Eu vou buscar alguém que me diga. Então, eu vou pôr um Deus aqui, como esse pauzinho aqui. Aí, ou seja, o Deus que eu crio, porque esse Deus que vai, ou eu procuro gurus, né? O meu guru mandou eu pular 3 vezes, se eu pulo 3 vezes, eu vou ter prosperidade, respire assim, faça assim. Isso não existe, tá, gente? Não existe. Não, o que existe é isso. Aí eu fico no mundo como? Assim, procurando um Deus, algo bem. Agora eu vou até brincar aqui. Agora o nosso Deus é Deus álcool em gel, né? Tudo, né? Assim, é uma coisa onde estamos ali. Adorei seu sorrisinho discreto, mano. Deus álcool em gel, né? Aonde colocamos aqui. O que nós precisamos fazer?
colocar um adulto para cuidar dessa criança. Uhum. E esse adulto, ele se conecta com essa espiritualidade, com esse algo maior, com isso que a gente não tem nome, que nós estamos falando dessa espiritualidade, dessa religião, mas tem algo aqui que é maior, que de fato nós não sabemos, e a gente tem que sair da nossa ignorância e dizer, existe algo que criou de alguma forma tudo isso que nós temos, e esse algo, eu me conecto com ele. Mas eu me conecto comigo. E se a gente faz um processo assim, ó, de me conectar também com os nossos pais, estou pondo todo mundo amarelo. É a partir daí que vem essa espiritualidade saudável. Olha que eu não sou mais uma criança, que eu obedeço o meu pai ou a minha mãe. Eu sou um adulto que sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas e cuidar das minhas próprias necessidades. Olha que caminho bonito, não é? Eu posso, vou tirar para vocês enxergarem de novo. Ter essa criança buscando um Deus, que eu brinquei com Deus álcool em gel, que é um Deus não real, é um Deus que eu crio a partir das minhas projeções, daquilo que eu entendi ou que me contaram. Mas para eu fazer isso, quem precisa se conectar? O meu adulto. Mas o meu adulto só vai se conectar com essa espiritualidade maior quando o meu adulto se conectar com os meus pais, quando o seu adulto se conectar com os seus pais, que aí ele pode se conectar com a sua criança, com as suas necessidades, com o seu centro vazio, com o seu desejo, que é isso que eu brinquei do seu coração. Ouça o que o seu coração faz sentido. Porque o que faz sentido para você, Manu, não faz para mim, não faz para ninguém que está aí. E às vezes a pessoa fica querendo que eu diga o sentido da vida do outro. Eu não sou Deus. E nem Deus faz isso, porque ele dá um negócio chamado livre-arbítrio. Aí depois que eu me conecto com isso, deixa eu pegar outra coisa aqui, vou brincar com esse aqui. Aí eu posso me conectar com a minha vida plena. Eu só posso fazer isso porque essa espiritualidade a serviço da vida é isso aqui. Isso. Então, não é uma espiritualidade de qualquer maneira. É um caminho. Porque a vida vem daqui. Né? A vida vem daqui. E aí, mais uma vez, eu quero convidar quem está aqui para ir lá e fazer aula gratuita que eu vou falar de casamento, Manu. Porque aqui, depois disso aqui, na quinta-feira que vem, está no meu site, que é uma das paradas da jornada. Entraria a outra pessoa, que seriam os outros. Entende? Que vem de outro lugar, de outra espiritualidade. Aí o que a gente acontece? Eu tenho certeza que acontece isso com você. A pessoa está aqui, amarela, e aí fala assim, não, porque meu marido tinha que vir meditar com você, Manu, não é assim? Né? Porque o outro tinha que fazer isso. A gente quer resolver o problema do outro e não quer olhar para as nossas próprias dificuldades, para as nossas próprias questões. Faz sentido dentro da meditação isso, Manu? Faz total sentido, porque eu tenho pesquisado bastante sobre isso e uma das formas que eu consegui compreender e que para mim fez sentido foi perceber que a dimensão espiritual hoje ela é uma das habilidades, uma das inteligências que é colocada hoje em dia que está mais sendo estudada para as pessoas, porque as pessoas ficam muito nesse lugar infantilizado. E aí fica aquela história, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Qual isso? Qual aquilo? Qual assado? Mas aí tudo fora, né? Tudo fora. Exato, tudo out, tudo fora. E aí a própria Organização Mundial da Saúde, até comentei com você ontem, ela traz a dimensão espiritual por uma busca de sentido aprofundado, que é a vida para mim. O que faz sentido para mim? Então, quando eu começo a me perguntar o que faz sentido para mim,
além das crenças que eu recebi, além da cultura pela qual eu tô, o que que faz sentido para mim? Porque às vezes eu fico olhando esse para fora, rede social, internet, mundo exterior, eu fico nessa comparação o tempo inteiro. Ora tá certo, ora tá errado. Aí eu caio na limitação da consciência individual, da consciência sistêmica, dessa consciência de massa coletiva que é da humanidade. Mas o que faz sentido para mim? E quando eu estou meditando, quando eu começo a exercitar essa consciência, essa atenção plena, a gente começa a se deparar com esse sentido mais transcendente da vida, né? Que é o buscar essas respostas mais profundas que terapeuta pode te ajudar a encontrar, que livro pode te ajudar a encontrar, mas que não vai trazer as respostas que você está buscando. Só você pode encontrar isso. Só você pode acessar isso dentro de você. E aqui, a meditação, ela faz parte de um processo. Isso. E ela é colocada e serve como recurso, como auxílio para outras coisas. Tem pessoas que não vai conseguir fazer isso sozinho, vai precisar de psicólogo, vai precisar de psiquiatra, vai precisar de tratamento Manu, quando a espiritual. gente, dependendo do paciente que a gente recebe na clínica, a gente indica para o paciente. Quando é um paciente psiquiátrico, ele tem que tomar medicamento, ele tem que fazer um processo terapêutico. Seria bom para ele fazer uma atividade física, seria bom para ele ter um religar, ter um tipo de religião Alguma coisa. a meditação. Então, Isso. hoje a gente tem um protocolo onde tudo isso é importante. E o processo terapêutico, o processo da constelação, não é um processo de te dar uma receita, é um processo de uma meditação, vamos pôr assim, guiada com alguém que vai te auxiliando. Mas não adianta, e às vezes os pacientes eles vêm com um processo assim de dizer, desde o que é que eu faço? O aluno, agora mesmo cedo eu recebi de uma pessoa que eu tinha mandado nas redes sociais. Daí você acha que eu devo fazer a constelação para a vida? Eu acho. Agora você tem que saber o que você acha. Se é bom para você. Porque às vezes o que a gente traz? Um processo de de responsabilidade, não para a gente, para o outro. Porque assim, a meditação é uma técnica que faz com que a gente faça esse processo, né, Manu? Para dentro, de se ouvir, de se escutar, de se reconectar. De se cuidar, Deise, de dar um tempo para você, porque a gente está distraído, né? A gente está sendo, às vezes, vivendo uma vida muito distraída. Então, como eu disse... Você fez uma pergunta antes que eu achei fantástica, que você falou da paz também, além da harmonia. E a provocação que eu gostaria de deixar também com você e com todo mundo é: será que esse tempo de Covid, quando eu falo de Covid, porque você está olhando para... Porque a gente é fácil ter a paz quando está tudo bom, né? Ai, meu marido está em casa, eu estou ganhando dinheiro, eu estou assim, estou assim, estou assim. Aí é fácil meditar, né, Manu? É fácil estar no lugar. Nossa, como é fácil, né? Tá na praia, naquele barulhinho, aquela... Aí é lindo. Difícil é meditar no meio de tudo isso, tanto o movimento externo quanto o movimento interno. Então, assim, será que você que está nos ouvindo está enfrentando esse período com paz? Será que você está conseguindo olhar para esse lugar com a paz interna, que é esse do processo do autocuidado? Ou será que você está até aparentemente tranquilo, mas dentro de você está uma guerra? Né? Tá a minha música do James Bond. Isso. E aí, eu acho tão legal essas coisas. Aqui tá a Thalita tá dizendo, eu poderia passar o dia inteiro nessa live. Eu também. Eu poderia passar o dia inteiro falando com a Deise, porque são assuntos tão legais e a gente gosta tanto de fazer isso, né, Deise? Que assim, quando eu começo a perceber a guerra, quando eu observo a guerra que está acontecendo e eu tenho essa consciência, nesse momento você está desperto.
Sim, A meditação te leva para esse lugar de, olha, eu estou vendo a guerra interna acontecendo dentro de mim. Aí eu posso escolher de que lado eu quero alimentar, de que lado eu quero estar. Então, a meditação coloca a gente ou talvez eu só queira olhar. Porque e às só vezes olhar.